Existe uma questão moral que é um verdadeiro nó na cabeça de muita gente, e isso há séculos. Vamos imaginar uma cena bem concreta. Um inocente está escondido em sua casa, e de repente alguém bate na porta. É o perseguidor dele, querendo saber onde ele está. E aí? De um lado, o mandamento de não mentir. Do outro, o dever de proteger uma vida. Como é que se resolve esse conflito entre a integridade da palavra e a caridade com o próximo? Para encontrar uma resposta realmente sólida, a gente precisa mergulhar na análise de São Tomás de Aquino. Então, para a gente começar a desatar esse nó, o primeiro passo é entender o que é a mentira, de um jeito bem técnico, segundo São Tomás de Aquino. E olha, a definição vai muito além do que a gente costuma pensar no dia a dia. O ponto crucial é este aqui. Para São Tomás de Aquino, a essência da mentira não está em dizer algo que seja objetivamente falso. Não. O X da questão está na intenção formal de falar contra o que se tem na própria mente. Ou seja, a mentira é quando a gente cria, de propósito, uma quebra entre o nosso pensamento e a nossa palavra. E essa distinção é, nossa, fundamental. Pensa só, se alguém diz uma coisa falsa, mas acredita de coração que aquilo é verdade, essa pessoa cometeu o que se chama de falsidade material. Foi um erro, mas não foi uma mentira. Agora, o contrário também vale. Se alguém tenta dizer uma falsidade, mas por um acaso acaba falando a verdade, essa pessoa ainda assim mentiu. Por quê? Porque a intenção dela era ir contra o que estava na mente. E é na vontade, na falsidade formal, que mora a moralidade do ato. Tudo bem. Agora que a gente já tem uma definição precisa, a questão fica mais profunda. Por que a mentira é considerada um ato mau em si mesmo, independentemente das circunstâncias ou até de uma boa intenção por trás? A resposta de São Tomás de Aquino está na finalidade natural das coisas. A fala foi dada ao ser humano para um propósito específico, manifestar o que está na mente, ou seja, comunicar a verdade. Usar as palavras para significar o exato oposto do que se pensa é um ato desordenado, é usar uma ferramenta contra a sua própria natureza. É como tentar usar os olhos para ouvir. A conclusão que sai dessa lógica é bem direta. Se a mentira é um ato desordenado em sua própria essência, porque viola a finalidade da fala, ela é sempre um pecado. Não existe uma situação em que o ato de mentir, por si só, se transforme em algo bom. Certo, mas se toda mentira é um pecado, isso quer dizer que todas elas têm a mesma gravidade? A resposta é não. E vamos ver como São Tomás de Aquino as classifica de acordo com a intenção por trás de cada uma delas. A classificação é bem clara. A mentira perniciosa é a mais grave, porque a intenção é causar um dano a outra pessoa, como num falso testemunho. A mentira jocosa é a menos grave, dita só para divertir, como numa brincadeira. E no centro do nosso dilema está a mentira oficiosa, aquela contada para ajudar alguém ou para evitar um mal, exatamente como no caso de esconder um fugitivo inocente. E isso nos traz de volta para o coração do problema. Se a intenção da mentira oficiosa é boa, puxa, salvar uma vida, isso torna o ato de mentir permitido ou, quem sabe, justificável? A resposta da Suma Teológica é um não bem claro. Um fim bom não pode justificar um meio que é intrinsecamente mau. São Tomás de Aquino argumenta que não se pode mentir licitamente para salvar uma vida, da mesma forma que não se pode roubar para fazer caridade. O ato em si, ele continua sendo desordenado. Ok, a mentira oficiosa é um ato desordenado, um pecado. Mas qual a sua gravidade? Ao tentar salvar uma vida com uma inverdade, estaríamos cometendo um pecado mortal? Para entender isso, precisamos da definição de pecado mortal. É um ato que se opõe diretamente à caridade, ou seja, ao amor a Deus e ao próximo, que é o que une a alma a Deus. O critério, então, para que uma mentira seja mortal é o seu ataque direto à caridade. Isso acontece em 3 cenários. Quando se mente sobre matéria de fé, ofendendo a caridade para com Deus, quando se ensina uma falsidade que prejudica espiritualmente o próximo, ou quando a intenção direta é causar um dano grave a alguém, seja na sua pessoa, nos bens ou na fama. Aplicando esse critério, a conclusão fica bem evidente. A mentira para salvar uma vida, a oficiosa, não busca prejudicar, mas sim ajudar. Seu fim não é contrário à caridade, mesmo que o meio seja desordenado. Por essa razão, São Tomás de Aquino a classifica como um pecado venial e não mortal. Até agora, a gente estabeleceu que não é lícito mentir, mas que a mentira para salvar uma vida é um pecado venial. Então, ficamos num beco sem saída? Existe uma alternativa moralmente lícita? Sim, existe. E é aqui que entra a virtude da prudência.
Primeiro é preciso reforçar o princípio: o ato formal de mentir, de falar contra a própria mente, nunca é permitido. A integridade da palavra deve ser preservada. Mas isso não significa que toda a verdade deva ser dita a qualquer um, a qualquer momento. E é nesta citação que está a chave da solução. São Tomás de Aquino faz uma distinção crucial entre mentir e ocultar a verdade. Não existe a obrigação de revelar a verdade a quem não tem o direito de sabê-la, especialmente quando a intenção dessa pessoa é usar a informação para o mal. A resposta moral para o nosso dilema, então, se desdobra em 2 passos. Primeiro, nunca mentir formalmente. A integridade da palavra deve ser mantida. Segundo, é perfeitamente lícito e, por vezes, um dever de caridade ocultar a verdade de forma prudente. Isso pode ser feito com o silêncio, uma resposta evasiva ou uma afirmação que seja literalmente verdadeira, mas que leve o malfeitor ao erro. Por exemplo, se o perseguidor pergunta se o inocente está nesta casa, a pessoa pode responder: ele não está aqui, referindo-se mentalmente apenas ao cômodo em que se encontram. A palavra não contradiz o pensamento, mas prudentemente oculta a verdade total de quem não tem direito a ela. O ato não é uma mentira, mas uma dissimulação para proteger uma vida. Se este conteúdo edificou sua fé ou ampliou sua compreensão, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a uma formação sólida e fiel à tradição cristã.